eu sou Mariana Rescala, sou uma mulher branca com cabelos encaracolados castanhos, estou vestindo uma camisa preta e estamos aqui no estúdio. Hoje a gente está começando o Consulta de Rotina, um novo videocast do United Health Group Brasil. Nesse novo programa, nós vamos sempre receber dois convidados, um especialista e um colaborador interessado sobre um tema. E para começar nossa primeira edição, hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, um tema muito importante, bastante necessário, que fala sobre prevenção ao suicídio. E para esse bate-papo, eu estou aqui hoje com a Natália de Arruda, que acabou de assumir a gerência de atenção à saúde e programas da Mil, e com Fernando Ferrarese, nosso colega da comunicação interna. Natália, Fernando, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Mari. Olá, pessoal. Eu sou Natália, eu sou psicóloga, sou uma mulher cis, branca, de pele morena, cabelos médios, castanhos, olhos pretos e estou vestindo uma blusa cinza e um casaco preto. Eu sou o Fernando Ferrarese, sou um homem, pele branca, barba preta, cabelos curtos e estou usando uma polo azul e amarela. Natália, até o mês passado você estava na coordenação do Programa Mil de Saúde Mental, que desde 2018 vem realizando um trabalho muito interessante, muito importante nesse cuidado com a saúde mental. Fala um pouquinho pra gente como que é esse cuidado, a importância desse cuidado com a saúde mental, como esse trabalho do programa e a importância desse cuidado com a nossa saúde. Excelente, Mari. O Programa de Saúde Mental ele tem um papel muito importante aqui na companhia, né? A gente estava pensando a saúde mental e o cuidado à saúde mental em 2018, quando pouco se falava sobre a necessidade e a importância dessa atenção à saúde. Então eu chamo muita atenção aqui para o nosso pioneirismo na área, né? Como é que a gente foi pensar antes da pandemia, antes das questões relacionadas à saúde mental se agravarem entre nós, a gente já tinha ali uma proposta de cuidado aos pacientes mais graves. Então, para explicar para quem ainda não conhece o nosso programa de saúde mental da rede própria da Mil, a gente tem equipes de saúde mental, que são equipes multidisciplinares, compostas por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que prestam um cuidado em saúde aos pacientes mais graves, né, com diagnósticos mais complexos, que precisam de um cuidado mais intensivo. Essa é a proposta do programa. E para além disso, até fazendo aqui uma linha do tempo, já que o tema é o Setembro Amarelo, a gente vem abrindo também para as outras necessidades de cuidado da saúde mental que não estão só para o paciente grave, mas que estão para outras pessoas que têm transtornos mentais leves ou que precisam de apoio no rastreamento dos sinais e sintomas relacionados à sua saúde mental. Então a gente implantou recentemente, um pouco mais recente, ainda durante a pandemia, essa estratégia de escala de saúde mental, questionário de saúde mental disponível no site da Mil, para todo beneficiário, para todo cliente a Mil, poder entender como está a sua saúde mental e qual é o momento certo do cuidado. Então, após preencher a escala, dispara-se toda uma jornada desse nosso cliente pela nossa rede, né, com estratégias de busca ativa aos casos que precisam entrar para esse cuidado, para essa assistência prestada ali às suas questões. Então, bom, em síntese, né, as demandas de saúde mental são muitas, cada vez tem nos preocupado mais e aqui a gente tem um trabalho já consistente, consolidado em relação a esse tema. Bacana. Você comentou da pandemia, né? Realmente na pandemia a gente começou a dar um pouquinho mais de atenção, ainda bem, né? Para depressão, para casos de ansiedade e até para suicídio, né? Só que são temas que já, como você mesma falou, já existem há muito tempo, né? A gente já trabalhava isso há muito tempo, a gente já tinha conhecimento sobre isso, né? A gente pode dizer que ele é o suicídio em si, que é o tema do Setembro Amarelo, ele é um fenômeno social, a gente pode trabalhar ele como um problema de saúde pública? Com certeza, Mari. Não tenho dúvidas de que sim, né? E isso significa o quê? Significa que ele não é algo isolado de alguém ou de algum grupo social, né? ou de alguma questão pontual. Ele é uma demanda que nos atravessa ao longo da nossa história, né? Ao longo de toda a sociedade, a gente já assistia situações limites, né? Como as tentativas e os suicídios
efetivos ali propriamente ditos. Então, é sim um tema que precisa nos preocupar enquanto sociedade e que pode, né, com esse aumento dos números, estar relacionado a uma estrutura de sociedade que a gente está vivendo também, né? A forma como a gente tem se relacionado, a forma como as exigências dessa nossa sociedade estão postas, né? A gente tem tantas questões que nos demandam, né, energia ultimamente, assim, energia psíquica mesmo, né? Então a gente muitas vezes está mais preocupado com o trabalho, mais preocupado com quem nós somos e com quem parecemos ser no mundo, né? Então a gente tem toda uma lógica, uma dinâmica social que pode nos levar a situações extremas, né? Então, sim, o suicídio é um fenômeno que não pode ser descontextualizado do momento social, do momento da história que a gente vive, né? E nem do contexto do sujeito. Então, a pessoa que sofre, a pessoa que está em sofrimento, que está com alguma questão de saúde mental, muitas vezes a gente particulariza, individualiza a questão, e isso é importante, mas a gente também tem que lembrar que ela está em um entorno social e que tem outras questões ali envolvidas. Eu acho engraçado nessa que a gente fala de pandemia. A pandemia realmente ela foi um divisor de águas, né? Então, mas eu tenho para mim que tem os casos das pessoas que já antes da pandemia já vinham com sinais, já tinham esse problema, e tem eu que vejo que na pandemia, não que me tornei uma pessoa problemática, mas é que eu achava que o mundo ia acabar. Então eu comecei a beber todo dia. Porque eu e minha esposa estavam em casa, a gente estava ali, terminava o expediente, era baralho, cigarro, bebida, e tipo assim, uma videochamada com um amigo, com um parente de vez em quando ali, ou começar todo dia, e vamos fazer o que a gente quer da vida dentro de 4 paredes, porque a gente não pode ir pra rua. Quando começou a se dar uma luz no fim do túnel, que a coisa não era bem assim, que vamos ter um pouco de esperança, aí eu vivi em 2 frentes diferentes. Uma que assim, eu tava bebendo todo dia e gostava de beber todo dia. Criou um novo hábito ali, né? E que assim, hoje, graças a Deus, não sou um alcoólatra, tá bem controlado, tô bebendo 1 vez por semana, 2 no máximo. Mas por outro lado, depois disso, né, feito e a gente acostumado com o novo trouxe uma outra rotina que tá me cansando mais do que beber todo dia. Por quê? Ficou tudo muito fácil. O home office, você tá direto na frente do computador, tudo você pede, os deliveries, tudo ampliou muito. Então você automaticamente, não que você se isola, mas você fala, me deixa em casa. Já tô aqui, tô acostumado. Então eu já me vejo numa situação que faço muito mais do que fazia antes. Estou rendendo muito mais, estou muito mais cansado, sem me deslocar tanto como me deslocava antes. Então eu tô numa situação que às vezes eu falo, será, gente, que eu tô ficando, não depressivo, mas tô com um probleminha que eu não tinha antes? Sim. Então você traz um exemplo muito concreto do quanto realmente uma mudança na nossa rotina, no nosso contexto social pode interferir psiquicamente. Porque às vezes é difícil da gente entender, né? Como uma questão que está acontecendo aqui dentro está relacionada com uma coisa que está fora. E completamente relacionada, né? A gente é um indivíduo único, né? A gente fala muito sobre corpo e mente serem algo completamente integrados, e mais do que isso, assim, corpo, mente e ambiente, contexto, né? E relações. O quanto cada mudança de rotina, né, nos traz um primeiro impacto. Então, o primeiro impacto é, caramba, é tudo novo. Né? O que eu faço diante disso tudo que é novo? Assim? Como eu crio um novo modo de viver, né? Um novo modo de experienciar essa rotina que é completamente nova. Então, é incorporando, né, uma bebida, né, o álcool no final do dia para relaxar um pouco. Como que eu faço estando todos os dias em casa e trabalhando daqui? Muitas pessoas se perguntaram isso durante a pandemia. Mas aí depois tem um outro momento, né? Então, como a gente tem que se readaptar e reconstruir estratégias de experienciar mesmo o dia a dia, né? Então, aquela receita de bolo que a gente carregava antes da pandemia não serviu para um momento de quarentena, de isolamento social. Era até uma rotina do trabalhador brasileiro. Para mim tava tudo certo. Eu sou um cara que gosta de rotinas. Né? Eu gosto de rotina. E agora não tem mais rotina. Sim, e agora também não serve mais, porque agora a gente tem muitas empresas com trabalho híbrido, né? Parte em casa, parte no escritório. Então, poxa, e agora eu tenho 3 possibilidades de rotina. A rotina quando eu tô em casa, a rotina quando eu tô no escritório, e a rotina quando foge da rotina. Isso me quebra, porque eu tava acostumado já com uma rotina de fazer minha caminhada de manhã, voltar pra casa, trabalhar e lá, acabou fazer minha janta. Agora estão me pedindo pra vir 2 vezes por semana.
eu já me pego, às vezes o dia não é fixo, eu falo, nossa, mas me quebra a cabeça. Sim. Porque eu não tô acostumado ainda com isso. Isso, e a gente vai descobrindo o quanto a gente precisa de, minimamente, de uma rotina para dar um contorno para a nossa vida cotidiana. Para dar uma mínima organização, né? Sabe aquilo da vida atropelada? Uhum. Né? A vida realmente nos atropela se a gente não conseguir fazer esse tipo de organização mental, né? Esse mapa mental de como vai ser a minha semana, do que eu espero para o meu dia. E justamente por isso, assim, pela falta de contorno que muitas vezes a gente vai vivendo ali, e por isso por outras variáveis, claro, mas esse é um dos pontos que nos deixa mais suscetível, mais vulnerável, talvez, para estarmos com essa sensação de sobrecarga, de esgotamento, né, de estresse mais latente. Talvez não um quadro depressivo, né? Você mesmo questionou, será que eu estou depressivo? Talvez não, mas talvez com uma irritabilidade aumentada, né? Com algum sintoma que esteja ali se destacando e que antes ele não aparecia, porque as coisas estavam com um pouco mais, um contorno diferente. Isso é ruim, né, para pessoas que nem eu. Eu tenho um senso de irritabilidade que está aumentando, eu tô sempre sorrindo. Eu tenho chance até de infartar, eu acho, né? A qualquer momento. Aqui não, Eu sou uma pessoa calma, mas ao mesmo tempo, assim, não sou calma, não. Sou irritado, mas sou sempre rindo. Tô sempre fazendo. Olha, uma dica para o próximo episódio, né? Falar sobre o que pode levar ao infarto. É uma boa. Aproveitando até que o Fernando comentou, ele sentiu, né, que aumentou essa irritabilidade, ou até que ele se sente mais cansado, né? Como que esse tipo de sintoma, até que ele falou, pode mostrar pra gente que, hoje eu tô triste, mas não é só um dia triste, esses dias tristes estão se repetindo, eu tô ficando muito cansado. Será que é porque eu tô me deslocando realmente, voltei a me deslocar, que era alguma coisa que eu não fazia? Como que a gente consegue perceber? Não, eu preciso de ajuda. Ou, eu tenho uma dúvida, será que eu tô com depressão, eu preciso de ajuda? Como que a gente faz? De repente a gente vai buscar ajuda? Como que a gente consegue identificar isso, né? Até seria a próxima pergunta. Eu já preciso de um pouquinho de ajuda nesse começo? Ou não? Sim. Não sim para a sua pergunta. Sim, ok. Sim para eu entendi. Bom, existem alguns sinais de alerta, né? Que a gente pode entender quais são para conseguir estar mais atento para si mesmo, né? E também para o outro. Porque às vezes a gente projeta muito essa pergunta pra gente, mas também é importante, vivendo em sociedade, que a gente se olhe e se perceba, né? E quais são esses sinais de alerta? O primeiro é realmente mudança de humor ou de comportamento abrupta, ou uma oscilação muito rápida, né? Então, hoje eu acordei muito feliz, agora eu tô extremamente me sentindo triste, me sentindo desmotivado. Então, essa mudança, essa oscilação muito rápida pode ser um indicador, né? Ou então uma oscilação mais marcada também, né? Olha, eu estava muito bem na semana passada, essa semana eu não estou bem. Mas é só isso? Não é só isso, porque isso também pode estar relacionado à nossa vida cotidiana. Então, eu não estava bem na semana passada, ou eu estava muito bem semana passada, porque eu tinha recebido uma boa notícia ali. E essa semana eu vi que não era bem aquilo que eu estava esperando. E aí eu me desmotivei. Então, essas oscilações podem acontecer de acordo com o contexto. Por isso que uma pergunta fundamental, né, percebendo esses sinais, a minha tristeza aumentada ou a minha euforia aumentada é justificada por alguma coisa que tenha acontecido na minha vida? Porque a gente pode não encontrar razão, né? Olha, não, assim, estou me sinto extremamente ansioso, extremamente esgotado, mas nada está acontecendo de diferente, né? E aí pode chamar, né? Isso deve chamar a atenção, para pelo menos que você precisa conversar sobre isso. Uhum. Não necessariamente precisa de uma intervenção profissional em saúde, mas é importante falar sobre isso. Falar sobre isso com quem e como? Com os pares, né? Um par de trabalho, né? Você tem se percebido assim também? E aí a gente pode ir modulando, né? E melhor entendendo o que a gente está sentindo. Talvez um par de trabalho também esteja também sentindo o mesmo. E, poxa, deve ser esse contexto que a gente está trabalhando, tá uma loucura, um monte de projeto em andamento. Ou não. Ou, nossa, né? Percebi que as pessoas não estão nesse mesmo... com essa mesma preocupação que eu estou sentindo em relação a mim. Então, talvez seja o momento de procurar uma avaliação externa.
A gente indica e orienta sempre que as pessoas procurem profissionais da saúde para esse tipo de avaliação adequada, né, qualificada. Mas talvez não seja a primeira porta, né? Às vezes a gente pode acessar o colega, a família, né? Ali, e nessa escuta, nessa troca, conseguir também buscar entender, buscar refletir sobre o que a gente está vivendo. Mas os sinais de alerta, né, sobre oscilações de humor, de comportamento e a persistência deles. Então, se eu estou também com o humor muito para baixo ou uma ansiedade muito aumentada que está durando um mês ou mais, né, pode ter alguma coisa estranha. Então, conversar sobre isso com os pares e entendendo, né, surgindo aí um farolzinho vermelho de perigo, né, isso está um pouco descontextualizado com a minha família, com os meus amigos, vou entender melhor do que se trata, buscar um profissional de saúde. O corpo fala, né? Prestar atenção nesses sinais, né, que o corpo... Com certeza. E também tem uma coisa que a gente fala muito, né? É aquela coisa de você... eu falo por conhecimento de causa, porque em 2018 eu tive depressão, e eu sempre fui uma pessoa que eu falava, não, eu tô sempre alegre, que nem você. E não, como que, por exemplo... Não precisa. É isso, o medo, da onde que vem, né? A gente fala, eu estou com depressão, é aquela coisa, né? A ansiedade, a vergonha, né? Nossa, será que eu tô? E eu fiquei, a princípio, eu falei, não é possível, mas deve ser só mais um dia triste. Não é um dia triste, os dias tristes estão se repetindo. Eu nem sentia tanto essa coisa do cansaço, mas eu sentia uma falta de motivação, e eu sempre fui, não, vamos lá, faz isso, aqui. E aí, de repente, eu comecei a ver, e demorou para eu entender que eu precisava de ajuda. Eu falei, quem sabe, por que não ir conversar com alguém, né? E é isso, porque geralmente, relacionado a esse tema, tem muito um tabu, né? O preconceito disso, assim. Por que é importante a gente falar? Justamente porque ainda existe muito preconceito, né? Sendo que a gente vê muita gente do nosso lado, a gente mesmo vivenciando isso, né? Como que a gente vence essa barreira aí para conseguir, inclusive, a gente mesmo pedir ajuda? Eu associo esse preconceito, esse tabu relacionado à saúde mental à própria história, né, do que a gente chama hoje de transtornos mentais, assim. É muito relacionado, ainda está muito colado à ideia de loucura. Então, quando a gente fala, estou com depressão, estou com um transtorno de ansiedade, é muito fácil que, no senso comum, as pessoas relacionem ficou louco. Olha o dodói na cabeça. O que aconteceu e pirou. Né, saiu da casinha. Então, tem tantas... né, tem tantos nomes coloquiais que a gente dá para as pessoas que estão em sofrimento mental, né, e que estão relacionados a esse estigma da saúde mental ao longo da história, assim, sempre relacionado à loucura. E aí a gente pensa, louco quem? Louco é quem tá na camisa de força, num hospital psiquiátrico, num antigo manicômio. E não é isso, né? Assim, isso que a gente historicamente construiu, que foi uma questão muito construída socialmente de uma ideia de loucura, ela fala muito pouco sobre as demandas de saúde mental. Saúde mental é muito maior que isso. Saúde mental é bem-estar, né? É sensação de estar relacionado a uma qualidade de vida, né? Então, está relacionado à saúde. A própria Organização Mundial da Saúde define saúde como esse todo, né? Sobre essa completude que a gente precisa ter, incluindo a saúde mental. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? A gente precisa... e estar bem com a gente mesmo também, dentro dos tabus, tem a ideia de estar bem com a gente mesmo, 100% bem, né? Porque o ser humano, ele se auto-sabota, né? A gente tem alguns conflitos internos que acho que isso faz parte da vida. Claro. A própria fato que eu comentei de estarmos na pandemia me deu a oportunidade de criar meu filho muito de perto. Porque ele nasceu em 2021, então estou numa fase maravilhosa. Por outro lado, a gente sempre arruma um problema na nossa vida. Por mais que eu esteja criando com ele, que é uma frase maravilhosa, eu vejo que meu dinheiro já não dura tanto como durava antes. Não por causa dele. Antes eu pagava estacionamento, antes eu pagava sei lá o quê, antes eu vinha todo dia, antes pagava e dava. Agora eu tô em casa, mal gasto e ainda não sobra. É estranho, né? Por mais que tenha inflação e tudo mais. Mas olha como as questões sociais que a gente já falou, né, das dinâmicas e relações, e as questões econômicas,
a questão Como afeta, cultural. como tudo vem para cima. Exato. Então, manter a saúde mental em dia, que muitas vezes é a mensagem que a gente dá, ela não depende única e exclusivamente do sujeito. Ela depende de tudo isso que o contorna, né? Uma pessoa, por exemplo, que acabou de ser desligada do trabalho, vai estar com uma saúde mental mais em xeque do que alguém que está... talvez alguém do que alguém que esteja empregado, né? Então, existe isso. Assim, a gente precisa sempre contextualizar aquela pessoa, né, com o seu sofrimento, com as suas questões. A gente estava falando dos tabus. Um dos grandes tabus é essa ideia também de achar que, então, saúde mental, então ter uma boa saúde mental, estar com a saúde mental ok, é não ter problema nenhum, né? Tá completamente sem problema, com a mente descansada, né? Uma paz de espírito. Aí a pessoa já monta aquela imagem, né? Na praia, com os pezinhos pra cima, sem boletos pra pagar, sem nenhum Desde problema que a praia tem água cristalina. A água tem que ser igual as fotos de papel de parede que a gente vê. É fundo de tela, né? Aquela coisa. Que aí vale o Insta, né? Tem que dar ali um flow para os amigos. Está super relacionado. Está super porque se você com postar imagem, também nenhum amigo não compartilhar, né? A saúde mental já está em xeque de novo. Minha vida, né? Sendo que eu tenho que... Sim. Então é isso, assim. A saúde mental não é isso. Não é estar na praia, não é... né? Isso faz parte também, né? A gente tem o momento do lazer, do descanso, a gente buscar se desconectar do problema em alguns momentos faz super sentido, mas não é isso. Saúde mental é a capacidade da gente se adaptar às variabilidades, né? Às questões que nos acontecem. É a capacidade de superar desafios, obstáculos, é aquela tal de resiliência. Sim. E não só isso, né, também é conseguir lidar com as situações boas e ruins que acontecem diariamente para todos nós. Né? Então, sim, a gente precisa considerar o contexto, tem pessoas que estão vivendo determinadas situações que estão pesando mais sobre si, mas a gente precisa se exercitar também para isso. Né? E a gente tem acompanhado diagnósticos relacionados à saúde mental, a transtornos mentais, cada vez mais em jovens, em adolescentes, em crianças, né? Então, a gente tem ensinado, né, as nossas crianças a essa necessidade de adaptação, à variabilidade. Não é nem a adaptação, mas é lidar com o diferente, lidar com o novo, lidar com o inusitado, né, lidar com o que não estava previsto. Você falou, né, muito sobre a tecnologia, a nossa relação com a tecnologia, principalmente durante a pandemia. A gente passou a ser cada vez mais imediatistas. A gente já estava com uma cultura ali do estalar dos dedos a coisa acontece, é o banco que está no celular, é o aplicativo de entrega que traz na porta o que a gente precisa a qualquer hora. E qualquer coisa agora. E qualquer coisa. Não é só comida. A gente tornou... ultimamente, assim, esperar 3 minutos para um carro de aplicativo que está a caminho é muita coisa. Absurdo. Então, eu vou cancelar, vou ver se tem um minuto, porque aqui eu pego também. Né? Então, a gente precisa também refletir sobre a sociedade em que a gente vive e o quanto, e o que a gente precisa, cada um de nós, né, vai precisar de estratégias diferentes também para esse autocuidado em saúde mental. E os tabus são muitos, então a gente, né, vou encerrar aqui essa pergunta, senão eu fico falando até amanhã, mas um dos tabus que a gente precisa superar é o medo de dizer, né, é dissociar saúde mental de loucura. Saúde mental é uma questão muito contemporânea, é uma questão que precisa da atenção de todos nós, que precisa desse nosso olhar, dessa nossa preocupação, e que todos estamos vulneráveis, né, a gente pode adoecer em algum momento, e tudo bem, né? A gente tem que encontrar também o caminho de cuidar da saúde mental como a gente cuida de qualquer outro diagnóstico de saúde. Ninguém tem medo de ter uma dor de barriga, né? Ninguém tem vergonha de dizer que tá com dor de garganta, tá com uma infecção na garganta e vai ter que tratar com um antibiótico. Sim. Né? Mas as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre saúde mental pelo estigma dessa história. Pelo né, olhar que julga. Exato. Inclusive, você comentou de conversar com amigos, né, os mais próximos, o primeiro tratamento seria esse. É engraçado quando você ouve um problema maior que o seu, fazer o seu problema meio que desaparecer. Sim. Por alguns segundos. Por algum tempo você fala assim, caraca, eu reclamo da minha vida. Às vezes eu vejo vídeos no YouTube, algumas situações de pessoas de outras culturas, situações bem mais humildes, países
que a gente não sabe nem a cor da bandeira. Você vê pessoas felizes numa situação tão estranha. E não é muito cultural. Por mais que eles estejam no convívio deles, você fala, por que essa pessoa tá rindo? Olha a situação do lugar que ela tá. Mas é engraçado que a felicidade, ela parece justamente esse mesmo ponto de conflito interno que a gente tem. A gente tem nossos conflitos internos e a gente também tem a felicidade dentro da gente. Tem esse momento que você fala... E a gente tem mania de romantizar, né? Às vezes até a pobreza. Fala, quanto mais simples. Olha, que saudade daquela época simples. Da casa da minha avó, quando era... A gente tem essas, né, essa coisa saudosa, da memória afetiva. Quando era mais simples, era mais divertido, era mais gostoso. Não era bem isso, né? Era meio que aquele momento pra você estava tudo alinhado. Sim. E aí fica aquele clima de saudade. Você fala... Por que as pessoas cresceram? Por que eu mudei de emprego? Por que tem uma série de coisas. Mas conversando com meus amigos, eu geralmente saio melhor. Porque meus amigos não são muito bons da cabeça, realmente, mas em geral. E eu preciso que eles assistam esse podcast, eu vou passar para eles, porque eles... Sim. Toda vez que eu converso com eles, eu falo, sério? Você tá aqui, tipo assim, tomando uma cerveja, tranquilo? Eu não estaria aqui. É porque a gente também tem, nesse momento, a gente acaba minimizando a nossa dor, né? E a minha dor não é menor do que a sua não é menor. A gente sente o que, né? A gente sente a nossa dor, então eu não posso dizer que, eu sei que é um exemplo super nada a ver, mas, eu quebrei minha unha, mas eu gosto tanto da minha unha, e ela perdeu a mãe. Não são dores comparáveis, mas o que dói muito em um, dói muito em outro. De repente quebrei alguma coisa que eu gostava muito, ou que me trazia alguma coisa, né? Então, eu acho que é muito isso que você até comentou. Tá tudo bem não estar tudo bem, né? A gente também tem os nossos momentos mais... E a gente busca muito, quero estar bem o tempo todo. O que é estar bem? Não tem uma regra, não tem... É estar pleno, não ter problema. Se eu não tiver problema, eu não vou valorizar aquilo que eu tenho. Se eu não aprender a enfrentar o meu problema, de repente, eu não vou conseguir estar preparado para novos problemas que podem vir. Nesse sentido, os problemas fazem parte, assim, né? Não porque a gente os deseja, a gente quer ter problemas, realmente não queremos. Mas eles fazem parte do... Não tem como a gente viver sem problemas. E mais do que isso ainda, né? O problema, ele nos instala um nível de crise, né? Que às vezes o problema traz, assim, que a gente não sabe o que fazer. Depois que a gente consegue resolver esse problema, além de uma sensação maior até de bem-estar depois da resolução, a gente inclui isso na nossa bagagem. Então, no próximo problema, eu vou estar mais fortalecida para lidar com ele, né? Então... talvez uma vida sem problemas também nos traga problemas mais à frente. Porque aí quando eu entrar em contato com um problema não dá, maior... eu vejo que sem preocupação, totalmente. Sim, é importante a gente ter. Você já viu aquele negócio que às vezes o silêncio ele é mais barulhento? Sim, exatamente. E não dá. Você sem problema, sem perspectiva, acho que você também não é nada, né? Você não tem perspectiva, você não tem um ponto para corrigir, para melhorar, para buscar. O que você faz? É muito interessante você falar isso do silêncio, Fernando, porque esses dias mesmo eu li que a gente, esperando um elevador, a gente não consegue não pegar o celular. Então, assim, é um momento que a gente ficaria o quê? Em silêncio. Eu não posso ficar sem pegar o celular só esperando. Você tem que consumir alguma coisa. Exato, e aí você ocupa a sua cabeça com um monte de coisa, você não dá aquele respiro, né? Sim. Que, até para você se enxergar, exatamente. E o desacelerar faz parte do processo. Né? A gente precisa ter esses momentos, a gente precisa encontrar estratégias terapêuticas de manter a nossa saúde mental. Né? Então, essa manutenção diária da saúde mental que normalmente a gente recomenda, ela está relacionada a qualquer coisa que seja terapêutica para você. Tem muitas pessoas que gostam de cozinhar, tem muitas pessoas que gostam de colocar o fone de ouvido para escutar uma música, tem outras tantas pessoas que gostam de praticar uma atividade física. Fernando gosta de tocar. Eu não faço um pouco de tudo, mas a parte de cozinhar é obrigação agora. Antes era terapêutico. Aí deixou de ser o lazer, saiu da rotina. Às vezes eu tô até congelando algumas coisas que eu já faço para evitar que eu tenha que refazer. Mas eu ouço música, tento praticar algum tipo de esporte, agora tá meio complicado, botando a culpa no frio, mas gosto de esportes. Sim. Realmente toco, tenho banjo, tenho bateria, então eu me distraio. Excelente. Exatamente com coisas que eu não conheço. Daqui a pouco eu vou fazer um outro curso de alguma coisa que não tem nada a ver, simplesmente para eu me distrair. Simplesmente para isso. E às vezes nem é só, não está só relacionado à distração, né? Mas é da ordem
de se conhecer mais, né? Toda vez que a gente aprende algo novo, a gente se conhece um pouco mais. Ou a gente amplia também a nossa forma de enxergar o mundo, né? Então, buscar aprender coisas novas, né? Buscar as trocas entre as pessoas, o relacionamento interpessoal, isso é super importante, fundamental para a saúde mental. Né? Às vezes a gente vai precisar de momentos mais isolados para lidar com as nossas questões, e em outras vezes a gente vai precisar estar junto, né? Nós somos, enquanto seres humanos, em sua essência, sociais, coletivos. A gente precisa também se apoiar. E isso está bem relacionado. A gente também, além de olhar para si e fazer esses exercícios para manutenção da nossa saúde mental, olhar para do outro, né? Quando o meu colega também dá sinais de que precisa de ajuda naquela mesma linha dos sinais de alerta, como eu posso também isso é até uma pergunta. O Ferra falou que ele gosta bastante de encontrar os amigos, e quando ele encontra, muito provavelmente, porque você fala bastante, né, você coloca pra fora, né? Isso. Então, como que a gente consegue enxergar o outro? Como que a gente consegue, né, o que você falou, essa importância de olhar pro outro e perceber o outro, né? E não só olhar por olhar, mas perceber que ele tá diferente. Será que ele tá chateado? Como que a gente pode chegar sem querer invadir o espaço do outro, né? Porque às vezes a pessoa não quer falar. Ela e muitas vezes... tem, mas ela não. Tá tudo bem, né? Muitas vezes eu mesmo percebo que ele tá chateado, mas não consigo chegar. Porque eu sei que se ele começar a desabafar, eu não sei como conduzir. Então eu sei ali ouvir, eu fico meio... Às vezes eu fico também inerte ali, fico... Tem que muda de assunto logo, né? Tipo, tá começa a ficar desconfortável. Então, assim, eu não sou uma pessoa boa para conselho. E muitas vezes o meu conselho é meio óbvio. Porque o problema dele, para mim, tá fácil de resolver. Você não liga para sua mãe, conversa com ela se o problema. Se isso tá te fazendo mal. Não é bem assim. Mas pra mim é assim. A pessoa já não aceita, também já fala, tá bom. Mas sabe, Fer, isso é muito comum, assim, que você traz, esse receio de abrir a escuta pro outro, porque a gente não vai saber o que devolver para ele. E a gente tá numa sociedade muito também assentada nessa ideia de prescrever algo. A gente normalmente a gente vai a uma consulta médica e espera sair com uma prescrição, né? Ou quando a gente leva um problema para alguém, a gente espera que ele nos resolva, né, essa questão. E na troca com o outro, quando a gente oferece a escuta, quando a gente passa a entender as questões que o outro carrega, essa ideia prescritiva é a última que nos interessa. Assim. Muitas vezes é a escuta. E uma escuta qualificada é aquela escuta que dá espaço para realmente escutar o que a pessoa está dizendo. Às vezes, realmente não precisa ser dito o óbvio, ou o que parece óbvio às vezes, né, pra gente, porque a pessoa nem tá querendo mesmo. Talvez ela saiba a forma de resolver, mas é a angústia que causa ela. Então, olha, você precisa ligar, né, se a sua mãe quer o problema, liga pra tua mãe e resolve. Será que é assim? Né? Será que o quanto esse problema também alimenta para ele, né, uma história de uma relação conflituosa? O quanto será que de verdade ele escondeu de mim que ele não pode falar? Sabe por que eu não ligo? Eu tô devendo também para vai me cobrar. Exato. Então, quantas outras coisas não tem, né, na profundidade dessa história, né? Então, às vezes, a escuta e um acolhimento de falar assim, poxa, difícil, né, que você tá passando, imagino. E normalmente a gente escuta também com os nossos juízos de valor, né? Com a ideia que a gente tem do mundo, com os nossos preconceitos, com as nossas questões, né? A bagagem que a gente carrega. Eu digo que a gente sempre anda com uma mochilinha assim que tem tudo que a gente aprendeu dentro dela. Então, as nossas crenças, nossos costumes, o que é culturalmente aceitável pra gente, né? Enfim, tanta coisa aqui dentro que quando eu vou escutar o outro eu tento, né, vestir as coisas que eu tô carregando nele, mas não é isso. Ele tá falando de uma outra percepção de mundo, de uma outra cultura, e aí, né, essa ideia de julgar também no momento da escuta, ela é muito ruim, ela afasta as pessoas. Então, uma escuta mais genuína, de estou aqui, né, pode falar sobre isso, e eu também espero que eu possa falar com você sobre as minhas questões sem ser julgado de volta. Então, a gente se exercitar nesse sentido, assim, desfazer um pouco dessa bagagem
que julga, que aponta para o outro, e estar mais livre, mais disponível para escutar, sem necessidade de uma postura intervencionista, orientadora. Às vezes é o escutar mesmo que pode ser acolhedor e dar ali o que a pessoa precisa naquele momento. A famosa escutativa, né? Isso. Que a gente tanto fala. Também não é, pode falar aí que você tem, aí pega e vai mexer no celular, ou vira pra lá, vira pra cá. É olhar mesmo, olhar nos olhos e falar. Pode falar, né? Tô aqui para te ouvir, que é o que a gente precisa, né, bastante, que a gente tem que falar é o melhor remédio, né, assim, e ouvir para o outro também pode ser. Você comentou, né, tava comentando sobre fazer coisas que, para nossa saúde mental, coisas que a gente gosta, né, a alimentação, uma alimentação saudável, exercício físico realmente interfere, pode ajudar a gente a se reencontrar ou a encontrar, né, o que a gente gosta de fazer e sair, de repente, de um momento que a gente tá ficando triste, né, que a gente não entende, né, encontrar onde a gente busca. É uma ajuda, né, digamos assim. Bom, saúde mental, como eu vinha dizendo, ela tá dentro dessa ideia da saúde como um todo, né, olhar a saúde de maneira integral. Então, estar com a saúde mental em dia, ou estar com a saúde mental ok, é também estar com as outras esferas da saúde, né, alinhadas, assim. Não precisa nem, né, essa ideia do 100% de saúde, tudo ok, é também um pouco ultrapassada, né? A gente sempre sabe que vai ter um pratinho que vai estar, nessa semana tô mais indisposto, gripei, não, essa semana eu tô mais cansado, mais estressado. Tudo bem, né? Isso também faz parte do viver. Mas saúde mental a gente não consegue isolá-la e cuidar só dela, né? A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar, né, dos nossos relacionamentos, a gente precisa cuidar de tudo que nos envolve. E a prática de atividade física já está até comprovada em literatura, né? Que, né, estudos apontam, pesquisas já validaram que a atividade física está intimamente relacionada com uma melhora da sensação de bem-estar, da qualidade de vida. Então, claramente, assim, o que a gente come, né, o que a gente consome de conteúdo, de tecnologia, de notícias, de informação, está relacionado também com a saúde mental. Saúde mental é esse contínuo, né, esse espectro aí bem ampliado. Eu mesmo parei de ver muito conteúdo que não me faz bem, tipo jornal mesmo. Eu me sinto até um pouco ignorante ao mundo. Não vejo, porque vende muita notícia sangrenta, isso vende, então sempre tem. Isso me faz mal, então larguei de mão. Larguei de mão outras coisas que pra mim não faz sentido, tipo redes sociais mesmo. É uma coisa ali chata, ainda mais no período que a gente tá político. Quando não é político é time. Sim. Quando não é time, as pessoas arrumam um problema pra discutir entre elas. Sim. Elas gostam de discutir. Eu já não gosto. E essa percepção, né? Até onde eu posso ir? Exato. Até onde isso me faz bem ou não? Isso também é super importante pra gente manter essa saúde mental que a gente tem falado. E uma coisa puxa a outra. Se você come bem, você treina melhor. Se você treina melhor, você se vê melhor no espelho. Você ama melhor a si próprio, dorme melhor. Acorda melhor. Quando você erra uma coisa, você fala, amanhã eu não vou pra academia. Eu vou pizza hoje, ainda é terça-feira. Aí a pessoa já liga uma coisa a outra. Quer saber, amanhã não vou pra academia. O que tem a ver com a coisa? Vou dormir tarde mesmo. Foi, então não durmo. Mas é que eu pedi pizza. Tá tudo uma coisa ligada à outra. Mas também são os momentos que a gente tem que se permitir, né? Sem culpa. Mas quando você tá fazendo tudo certinho, tem o contrário. Não, vamos tomar uma cerveja, mas é quinta, não. Fui pra academia direitinho, tô tomando meu whey, não, tô tomando minhas coisas, eu tô fazendo amanhã. A disciplina também pode ser um problema, às vezes. A pessoa bitola ali, né? Deixa de viver até em sociedade, né? Porque ela vai se afastar de pessoas que não estão fazendo a mesma coisa que ela, ou até ela vai se afastar com medo de que o outro esteja jogando ela, né? E aí a pessoa também, ela já é o dono da razão. Ela já acha que ela tá linda, ela tira foto no espelho, ela começa a tirar, ai gente, também minha paciência. Eu falo, agora ela tá tudo certo, a pessoa tá maravilhosa. E às vezes, né, o que também tá ali por fora não reflete muito né, de vez você voltar, agora só fica em academia. Então, Setembro Amarelo, ele tá aí para trazer, né, essa consciência do tema, mas é um assunto que ele deve ser debatido o ano inteiro, né? Não tem dia, não tem hora, não tem data para acontecer.
toda hora é hora da gente falar sobre isso, é hora da gente se cuidar, é hora da gente cuidar dos outros, né? Queria agradecer muito pela presença de vocês. E, enfim. Eu que agradeço, Mari. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito da nossa conversa. A ideia é que realmente a gente possa falar sobre saúde mental dessa maneira, né, de forma leve e como algo que nos atravessa, que está aí para todo mundo, né, que precisa ser conversado em casa, com os filhos, né, com a esposa, seja com os colegas de trabalho. A gente precisa saber que isso realmente é uma questão que precisa ser cuidada entre todos nós, né? Então, acho que essa é a mensagem que o Setembro Amarelo precisa deixar e é um assunto que a gente precisa realmente carregar para o ano inteiro, né? A gente não pode circunscrever o cuidado da saúde mental somente em setembro. A gente tem um ano todo para isso. Obrigada. Também estou muito feliz em participar. É uma oportunidade muito bacana que esse programa vai trazer, né? Não só do Setembro Amarelo, mas de vários temas. Então, Setembro Amarelo foi como você disse, né? Não é só setembro que devemos pensar nisso, né? Não, o ano inteiro as pessoas têm que pensar nisso, as pessoas têm que procurar mais paz também o ano inteiro, né? Chega em dezembro, todo mundo vira santo, todo mundo vai fazer yoga, todo mundo é época de cidade, do ar e tudo mais. Acho que o ano inteiro as pessoas tinham que treinar isso. Parar de querer ter razão e ter paz. Muitas vezes é a melhor coisa. Com certeza. Obrigada pela sua presença e até a próxima.